Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui não é nas vésperas, estamos no dia da prova de geriatria. A prova será daqui a exatas 3 horas, ok? E antes disso eu tenho um seminário, ou seja, eu tenho exatamente 1 hora para poder estudar dois assuntos, né? Mas eles já estão aqui, ó, inteirados em nossa mente. Então nós vamos avançar aí nesse tema tão interessante que é o idoso frágil e imobilismo. Vamos falar desses dois assuntos numa tacada só. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para que o meu paciente ele não seja considerado aí um diagnóstico errado de síndrome de fragilidade, eu preciso diagnosticar 9 Ds, né? 2 Ds desses são relacionados a doenças psiquiátricas. Você vai pensar o quê? Neuropsiquiátrica, né? Que é justamente a demência e a depressão. Então a demência, o paciente vai lá, começa a perder a habilidade cognitiva, começa a esquecer que comeu, começa a ter alterações no sistema de controle de fome, né? Isso aí já quando está mais avançado. Aí você tem depressão, depressão obviamente vai fazer a pessoa ter falta de apetite, etc. Ele não sente mais prazer em comer. Também a gente vai ter alterações relacionadas o quê? O trato digestivo e a boca no geral. Então vamos imaginar, no dente, tem problema na dentição. Na língua, tem problema de digeusia, ele não sente o gosto. Né? Ele tem problema na garganta, disfagia. Ele tem problema no estômago, no intestino, no cólon, diarreia. Ele tem problema, por exemplo, de disfunção geral, por exemplo, tem dificuldade de alimentação, etc. Então qualquer coisa, sei lá, tem alteração do masseter, tem lesão do nervo, sei lá, nervo trigêmeo, né? E aí ele pode ter essas alterações que podem provocar isso. Outras coisas são justamente qualquer doença consumptiva que gere justamente perda de peso, como por exemplo câncer, como por exemplo doenças inflamatórias crônicas, sei lá, uma síndrome do intestino irritável, alguma coisa assim. Não, síndrome do intestino irritável não. Uma doença de Crohn, por exemplo, uma doença paliativa como, sei lá, enfim, cadê aquela lá que dá. Você sabe o que tá falando, né? Aquela que dá cobblestone. É a doença de Crohn. Várias doenças. E aí, não tô conseguindo lembrar agora. E aí também as drogas, né, que geram justamente problema de apetite, como por exemplo uma droga como a sertralina, beleza? E aí a gente tem justamente os 9 Ds, questão de prova aí, fácil de responder. Disfunção da síndrome de fragilidade, né? Então, basicamente, a definição de fragilidade é o quê? É uma diminuição da reserva homeostática e da resistência a fatores estressores que provoca aí por consequência decréscimo pior em diversos sistemas, em múltiplos sistemas, que acaba tornando a pessoa muito mais suscetível aí às alterações do meio, né? Muito mais vulnerável com desfechos adversos, né? Muito parecido com o conceito de envelhecimento. A diferença é que esse paciente que é frágil ele tem disfunção, beleza? Então, só lembrando, os termos, né? As palavras-chave: reserva homeostática, perda de resistência a fatores estressores, prejuízo nos múltiplos sistemas, vulnerabilidade e desfechos adversos. Show de bola? 5 termos aí. Reserva, reserva, resistência, sistemas, reserva, resistência, sistemas, vulnerabilidade e desfechos adversos. Show de bola. E aí, quais indivíduos são mais acometidos pela fragilidade, né? Então você vai pensar no estereótipo daquela paciente, da paciente negra, né, afrodescendente, mulher, pobre, que tem baixo nível de escolaridade, né, baixo nível de escolaridade, e que tem várias doenças crônicas não tratadas, está totalmente com perda de funcionalidade e tem predisposição genética a desenvolver a fragilidade. Então esses são os fatores aí de risco do nosso queridíssimo paciente, em que a fragilidade está mais presente. Então são coisas basicamente que estão na essência e não entram na fisiopatologia, mas já são fatores de risco, beleza? Maior idade, mulheres, afrodescendentes, menor nível socioeconômico, pior estado de saúde, comorbidades crônicas, incapacidade e predisposição genética. Então, você pensa justamente no estereótipo, depois você pensa justamente na baixa qualidade de vida, na baixa qualidade de saúde e no fator genético para lembrar de todos esses fatores, beleza? E aí, esse é o estereótipo da paciente. E essa paciente ela vai começar a desenvolver um ciclo, uma tríade, que caracteriza justamente a fragilidade. A primeira é a sarcopenia, que é a perda justamente da massa muscular. Chama músculo muscular, ele fica totalmente prejudicado. E junto com a sarcopenia, obrigatoriamente, vem a osteopenia. Tem desregulação neuroendócrina. Então, nesse momento, a gente vai ter, principalmente, afetado 3 neurônios. Na verdade, 4 hormônios. Né? A gente vai ter diminuição do GH. Então, o paciente começa a ter problema aí de sarcopenia relacionada a ele. Vai ter aumento do cortisol, então o paciente está constantemente inflamado, estressado, né? Então a síndrome de fragilidade é parecida com a ideia da obesidade, inflamação crônica.
E também ele vai ter diminuição dos hormônios sexuais, né? Tanto masculinos quanto femininos. Então o paciente vai ter menos testosterona, vai ter menos estrógeno e o resultado vai ser obrigatoriamente aí uma perda muscular o ambiente aí do ciclo da fragilidade, né? Resultando geralmente com desnutrição, perda de, de, de independência, perda de movimento e desfechos dos mais graves possíveis que a gente vai destacar depois. E aí tem desregulação neuroendócrina e também desregulação aí imunológica. Então o paciente vai ter muitas citocinas inflamatórias que vão gerar problemas de catabolismo e mais suscetibilidade a infecções. O paciente ele fica com febre sem infecção. Então lembre dessa tríade que você vai lembrar de tudo, né? Sarcopenia, disfunção neuroendócrina, disfunção imunológica, ok? Citocinas, GH e a leptina também fica aumentada, né? Depois a gente vai explicar por que a leptina fica aumentada. Na verdade, a gente vai explicar agora. É o ciclo da fragilidade. Então a gente tem a tríade da fragilidade, que são as três coisas que vão manter o ambiente do idoso frágil. Mas qual é o ciclo, né, que faz com que essa síndrome se mantenha? Então é o seguinte, o paciente está sarcopênico, né, por algum motivo. Então ele se torna sarcopênico, vai envelhecendo, né? E aí o idoso, né, ele vai ficando cada vez mais sem movimentação. Ao ficar sem movimentação, ele vai ficar sarcopênico. Porque o que permite que haja o aumento muscular e o aumento dos ossos, né, evita a sarcopenia e a osteopenia, é justamente o ambiente da movimentação. Então ele vai se movimentando cada vez menos, e ao se movimentar cada vez menos, vai ficar cada vez mais sarcopênico. A partir do momento que ele se movimenta pouco, ele tem baixo gasto calórico. O baixo gasto calórico ele é seguido da produção aí do ambiente neuroendócrino da leptina. Então até um aumento da leptina. Esse aumento da leptina vai gerar uma satisfação sem consumo de alimento. Então o consumo de alimento diário vai diminuir. Ao diminuir o processo de nutrição, ele se torna cada vez mais sarcopênico e diminui cada vez mais sua atividade. Fica cada vez mais imóvel, mais suscetível a fraturas, etc. E quando ele fica cada vez menos nutrido, ele fica cada vez mais sarcopênico. Então são três elementos aí. Tem a tríade, né, que explica a alteração fisiológica, e tem a tríade que explica justamente a manutenção do processo. Então vamos lá, pouca movimentação, pouca atividade física gerando sarcopenia e osteopenia, ele fica inativo, menos gasto energético, aumenta a secreção de leptina, aumenta a saciedade, menor alimentação, mais desnutrição, mais sarcopenia. Deu para entender? E aí, como ele vai ficando sarcopênico, ele vai se movimentando cada vez menos, certo? E isso inicia justamente quando aquela paciente está naquele estereótipo, né? É uma mulher que tem baixa qualidade de vida, negra, tá lá no ambiente socioeconômico baixo, tem muitas comorbidades, está incapaz e com predisposição genética. Aí ela já está pouco movimentada, está com pouca movimentação, já está sarcopênica. E aí inicia esse ciclo, beleza? Essa é a lógica. Os critérios de Friede para classificar a fragilidade, eles incluem 5 coisas, né? O primeiro é justamente perda de peso, e aí a paciente que perdeu de 4,5 quilos ou 5% do peso em um ano. É o paciente que tem uma exaustão autorreferida, e aí tem alguns critérios lá que são utilizados para você informar. Você faz 2 perguntas, se você se sente cansado o tempo todo, né? Aí depois a gente tem a menor velocidade de marcha, então você fica abaixo do percentil 20, na distância de 4,6 metros. Você tem menor atividade física, beleza? Menor atividade física. Então o paciente ele tem uma perda, um gasto calórico semanal muito baixo, então abaixo do percentil 20 também. E por fim ele tem sarcopenia, que é marcado justamente pela perda de força da apreensão palmar, né? Abaixo também do percentil 20, que é utilizado como lógica aí com um dinamômetro, né? Com medida, e você utiliza isso aí para fazer os critérios de Friede, né? E aí, justamente o que? Perda de peso voluntário, exaustão autorreferida, redução da atividade física, redução da força de preensão e lentidão, né? Aí, se eu tiver um critério não é frágil, 2 a 3 critérios é considerado risco de fragilidade ou pré-frágil, e 4 mais é considerado idoso frágil, beleza? E aqui de novo, né? Só para repetir. Então, perda de peso não intencional, 4 ou 5 quilos. Situação de fadiga ou exaustão. Se você escala, você tem que ter 2 questões aqui para ver se o paciente realmente tem essa exaustão. Fraqueza, que seria justamente a perda de preensão palmar, né? Abaixo do percentil 20. Diminuição da velocidade de marcha abaixo do percentil 20. E baixa atividade física abaixo do percentil 20 de acordo com o gasto energético, né? Aqui está dizendo que é 3 critérios a mais, mas a professora falou 4 critérios ou mais, então vou utilizar o que a professora disse, né? E aí tem os critérios de Ainsworth. Por que a gente criou outro critério? A gente criou outro critério com o objetivo único exclusivamente
de ir naquele paciente que está geralmente acamado ou paciente hipoativo, né? É difícil fazer esses exames aí de pressão pulmonar, paciente hipoativo, essas coisas. Então o que, é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar critérios mais simples, né? Que vão ser 3 apenas. Aí se for 0, eu digo que ele não é frágil. Se for 1, é pré-frágil. Se for 1 ou 2, se for 2 ou mais, é considerado paciente frágil. E aí é aquele paciente que não consegue subir e descer de uma cadeira 3 vezes seguidas num ambiente de 10 segundos. É aquele paciente que refere exaustão, né? Insatisfação com vida. E, por fim, tem perda ponderal nos últimos 3 meses, né? De 5% nos últimos 3 meses. Então, é os critérios de Ainsworth, né? Então, perda ponderal de 5% nos últimos 3 meses. Incapacidade de levantar 5 vezes de uma cadeira sem o seu uso dos braços. E também a pergunta sobre exaustão, justamente se ele tem energia, né? Eu só achei esse quadrozinho aqui no... Eu só achei esse quadrozinho aqui em espanhol, então por isso que tá meio chato. Mas o outro é em 1 ano, esse aqui é em 3 meses, né? Então, perda de peso fala, no lugar de eu fazer o teste da apreensão palmar, eu faço levantar a cadeira 5 vezes, beleza? Se eu não me engano, o paciente tem 1 minuto para fazer isso. E o outro é levantar a cadeira 6 vezes e perguntar se tem exaustão. Então, você tira a análise da atividade física e você tira a análise da... Perda de peso, exaustão... E você tira a análise da velocidade de marcha. O resto mantém, certo? São os critérios de Ainsworth. E aí, aqui tem todos os processos explicados da nossa queridíssima síndrome de fragilidade. Se tiver uma questão física, eu fiz a patologia da síndrome de fragilidade, é isso aqui, né? Mas eu já vou adiantar já a parte da abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica é o seguinte, é apoio emocional, certo? É apoio social, vai incluir reposição hormonal nos casos específicos, que no caso vai ser aí eu fornecer testosterona no paciente que tem hipogonadismo, o estrógeno não funciona e o GH nos pacientes que tem baixa de IGF, certo? Reposição hormonal, apoio, mudança de estilo de vida, atividade física, boa alimentação, né? Suporte social, suporte nutricional e tratamento das comorbidades, né? Então tudo isso que é considerado fator de risco, tudo que você pensa ser fator de risco, você trabalha com o objetivo de fornecer mais dependência para o indivíduo, né? E evitar quedas, evitar todo aquele processo. Aí tem aquelas prevenções, né? Prevenção primária, secundária, que é muito mais aí você raciocinar no que você poderia fazer do que realmente decorar todos os pontos. Então, quando você fala, por exemplo, da prevenção, falou de prevenção primária, você tem que falar, por exemplo, que tem que ter mudança de estilo de vida, né? Antes de ter a doença. Tem que ter mudança de estilo de vida, você tem que evitar o uso de álcool, o uso de substâncias, tratar as doenças crônicas, né? É você ter uma atividade física, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista físico, intelectual, social, com o objetivo de evitar, por exemplo, demências, né? E coisas que possam realmente piorar e gerar problemas graves. Na secundária, você já tentar reabilitar o paciente, é você fazer a reposição hormonal, então evitar justamente a piora do quadro, né? Então você vai lá, o paciente já está começando a ficar frágil, né? Então você vai fazer exercício físico, né? Tentar fazer musculação, tentar fazer uma boa nutrição, que é evitar justamente que entre naquele ciclo de mobilidade, né? Fazer boa nutrição, reabilitar de forma precoce, evitar que haja quedas e órteses, que são as complicações mais evitar que haja quedas, né? Tratar as doenças crônicas, né? E evitar justamente internações de longo prazo, né? Usar medicações de forma correta para evitar que haja fragilidade, tudo isso entra na lógica de tratamento. E na terciária você fazer os mesmos exercícios, recuperar o balanço, o equilíbrio, tentar integrar o paciente. Isso é quando o paciente já está mais grave e você tenta evitar as complicações. Então não tem muita coisa que falar a respeito disso, né? É mais você pensar de forma do quadro clínico, que eu vou falar, da fisiopatologia, e fazer a intervenção. Então o estrógeno ele não é muito efetivo em mulheres, a testosterona ela é mais comum nesses pacientes, deve ser utilizada em pacientes hipogonádicos, e vai gerar alguns efeitos adversos, como risco de morte súbita, risco de doença cardiovascular, risco de piorar o quadro lipídico, retenção urinária, ginecomastia, HPB, PSA. Enquanto o paciente que está diante do GH, né, ele vai ser só quando tem IGF reduzido. Também tem a hidrotestosterona, DHEA, mas ela não é recomendada aí não é tão recomendada. E aí falando a respeito especificamente do idoso frágil, essa perguntinha aqui ela é uma pergunta chata de responder porque tem muita coisa.
E aí, você qual é o processo fisiopatológico, explico todo o processo fisiopatológico até chegar nas características clínicas. Vamos lá, vamos comigo. Então perceba, inicialmente eu tenho que falar, repetir o estereótipo do paciente. Qual é o estereótipo do paciente? Mulher, afrodescendente, acamada, incapacidade, baixo nível escolar, baixa acesso à saúde, com fatores genéticos fornecendo isso. E aí, a partir do momento, o que é que começa a acontecer nesse paciente? Né? Ela tem alguma doença, algum fator intrínseco que faz ela ter, que faz ela iniciar o processo de fragilidade. Esses fatores intrínsecos, eles incluem, por exemplo, aí o paciente que tem aterosclerose, né? Porque ele tem uma quantidade de oxigênio baixa no corpo, né? Então pode ser uma aterosclerose, pode ser uma depressão, pode ser ou simplesmente um fator genético aí presente. E aí vamos ver aqui que eu esqueci, né? Problema cardiovascular, desnutrição, déficit cognitivo ou sarcopenia. Então o paciente ele já tem algum grau de comprometimento. Ele já é desnutrido, ele já tem sarcopenia, ele já tem desnutrição, ele tem déficit cognitivo, ele tem predisposição genética. Então são fatores intrínsecos do paciente. Então a gente tem o estereótipo do paciente, né? Em que está mais risco, e tem algumas coisas dos pacientes que o caracterizam, né, que os fazem estar mais disponíveis para o processo de fragilidade. E isso inclui, obviamente, a própria sarcopenia, a própria desnutrição, mas também aí déficit cognitivo, que vai ajudar fortemente, doenças cardiovasculares presentes, que tendem a complicar bastante esse paciente, e uma predisposição genética. Aí com o envelhecimento entre algumas causas primárias e secundárias. E aí as causas primárias elas estão relacionadas aos fatores mais genéticos. Então seria justamente o encurtamento do telômero, que está sendo muito estudado, né? O encurtamento do telômero poderia justificar aí, mas pode ser uma sequência pelo aumento do turnover celular e o processo inflamatório também. Também é falado aí alguma predisposição genética em relação à alteração do gene, alguma dificuldade genética de controle de celular. Então o paciente começa a ficar frágil porque há descontrole da manifestação de alguns genes e também há a ideia de dano oxidativo no DNA, dependendo aí das diversas causas. Então vamos imaginar, por exemplo, que o paciente tem ICC, aí ele está toda hora ferindo as células, gerando dano oxidativo no DNA, ou gerando alguma alteração genômica, e aí são as causas primárias. Na causa secundária, a gente tem que pensar, no caso do câncer, tem que pensar no ICC, tem que pensar na depressão, tem que pensar em alguma doença inflamatória crônica, que seriam justamente as causas secundárias. Doença estomacoratórica, depressão ICC e causas primárias, encurtamento do telômero, dano oxidativo e alteração na expressão do gene. Então, perceba, é o meu paciente que tem aquele estereótipo, como a gente já havia falado, né? Mulher negra idosa com doença grave, comorbidade, sem educação, sem fator genético. Com a atuação de fatores intrínsecos, que seria, portanto, aí, ter uma depressão, ter uma sarcopenia, ter uma desnutrição, ter um déficit cognitivo, ter predisposição genética, e aí agem os fatores, as causas primárias e causas secundárias. Nesse momento aí começa a agir, portanto, a tríade da fragilidade. Qual é a tríade da fragilidade? Aquilo que a gente havia falado, né? É o problema relacionado é o problema relacionado à sarcopenia, essa ausência, diminuição da massa muscular, com o aumento do cortisol, o aumento do GH, o aumento a diminuição do GH, a diminuição aumento da leptina, a diminuição dos fatores aí os hormônios sexuais, e aí meu paciente ele vai ter disfunção neuroendócrina, que é acompanhada de disfunção imunológica, cortisol principalmente provocando isso. E aí a gente vai ter problema de citocinas inflamatórias, vai ter aumento do catabolismo quando essas citocinas inflamatórias, e isso gera também sarcopenia. Então a gente entra na tríade. E aí entrou na tríade e ele começa a apresentar uma síndrome clínica. Que síndrome clínica é essa? Sinais e sintomas. Quais são os sintomas? O que é que o paciente vai dizer que sente? Tô sentindo fraqueza. Coisas que tem lá no critério de Freire, primeiramente. O meu paciente ele vai dizer, não, eu tô fraco. Tô sentindo fraqueza. Não, eu tô sentindo fraqueza muscular. Então, isso aí é uma manifestação clínica, mas não tá no Freire, né? O que é que tá no Freire? Vamos lá. Vamos lembrar o que tá no Freire. Tá lá. Fraqueza muscular, que seria da apreensão, né? Poderia um sintoma de fraqueza muscular, mas é mais um sinal, não um sintoma. Porque eu vou fazer a apreensão palmar. Também vou ter aí lentidão. Então, o paciente está com velocidade de marcha mais lenta. Também seria, no caso, mais um sintoma, um sinal, né? Analisado, né? Com a velocidade de marcha. O paciente ele vai apresentar aí fadiga, aí seria a exaustão, fadiga, né? Anorexia seria algo também, um sintoma. Então,
fadiga, né? Tô lembrando dos critérios de Freire primeiro. Depois a gente fala outros sinais e sintomas. Então lembrar, fraqueza muscular, da apreensão palmar, a exaustão autorreferida, falta de atividade física. Então o próprio paciente já fala isso, é um sintoma. Então estou sedentário, perda de condicionamento físico. Então, tá faltando o quê? Tá faltando mais um critério, né? Então falamos de apreensão palmar, falamos de apreensão palmar, falamos da fadiga, falamos da fadiga ou exaustão autorreferida, falamos da velocidade de marcha, que ele vai ficar mais lento, falamos de atividade física, tá faltando um, que é a velocidade de marcha, acho que é. Enfim, acho que eu acabei falando tudo. Só deixa eu voltar lá pra ver se eu esqueci alguma coisa. Perda de peso, faltou falar da perda de peso, né? Então, perda de peso. Então, o paciente que tem perda de peso, ele vai entrar justamente nessa lógica. Então, esses são os sinais e sintomas, né? Perda de peso, fadiga, perda de força muscular, fraqueza muscular, atividade física reduzida, exaustão autorreferida, anorexia, então ele fica com menos vontade de comer. Ele fica com alteração de descondicionamento físico. Fica com menos vontade, menos apetite, por conta do aumento da leptina. E aí a manifestação clínica vai ser justamente a alteração do padrão energético, a alteração da distribuição da massa muscular, da massa do corporal. Então o corpo vai estar mal distribuído em relação à massa muscular. Também vai ter alteração dos padrões de energéticos, né, e do metabolismo. Então o paciente ele vai começar a apresentar aí também características inflamatórias, aumento de citocinas inflamatórias, diminuição da capacidade imune. Ele vai ter aumento do fibrinogênio, ele vai ter aumento dos fatores de coagulação, ele vai ficar num ambiente pró-coagulatório. Ele vai ficar com alteração neuroendócrina, como a gente já falou, leptina, IGF. Também vai ter aumento de insulina por conta da insulina e glicemia pós-prandial por conta da inflamação crônica. Tá? Também nós vamos ter... O que mais? Também a gente vai ter as consequências, né? Consequências graves que seria, portanto, internação, hospitalização, imobilidade, síndrome de imobilidade, que a gente vai falar já já. Morte, a própria morte também é uma complicação que pode estar presente. Mas antes disso, nós vamos ter aumento das chances de quedas, aumento das chances de necessidade de uso de órteses, fraturas geral, maior tempo de hospitalização, porque o idoso frágil fica mais tempo hospitalizado, desfechos mais negativos de doenças, suscetibilidade a infecções. E aí tudo resulta na perda de independência e o paciente eventualmente morre totalmente dependente e imóvel, né? Então isso é um problema da fragilidade se ela não sofrer intervenção antes. Então aqui, ó, sintomas. Exaustão, perda de peso e atividade física. Exaustão autorreferida, perda de peso 5%, e na atividade física seria, portanto, a pouca caloria da baixa hipertensão de 20. E aí esses são os critérios de Freire. Aí outros seria fraqueza muscular, né, que seria na verdade aqui um sinal, né? Eu vou até colocar aqui. E anorexia, fraqueza muscular ou sarcopenia, né? Também a gente tem a lentidão, que seria a velocidade baixa, e eles estão aqui presentes. Aí na ectoscopia a gente vai ter a osteopenia, lembrar que sarcopenia vem sempre antes de osteopenia. Perda do balanço e da marcha, a marcha vai estar prejudicada também, isso é importante se falar. O estado nutricional vai estar prejudicado, né? Sim, ó, alterações energéticas, ele vai ter depressão de todos os macronutrientes, né? Então vai ter pouca albumina, seria pouca proteína, pouco colesterol, pouca reserva, e só vai ter aumento de glicemia por conta do processo inflamatório, né? Como se ele tivesse numa remite, né? Uma resposta metabólica ao trauma. E micro e macronutrientes vão estar menos presentes com aumento de proteínas. Inflamação crônica, a gente falou, citocinas pró-inflamatórias, menos imunidade celular, mais suscetibilidade a infecções, coagulação, fibrinogênito e edímero. Então a gente falou boa parte do que está aqui presente, né? E aí as consequências são clássicas, né? Perda de independência, funcionalidade prejudicada, incapacidade, comorbidade, piora do balanço da marcha, isso aqui é importante lembrar. Quedas de fratura, hospitalizações e institucionalizações, sobrecarga do cuidador e morte. A abordagem terapêutica, como a gente falou, reposição hormonal quando indicada,
apoio social, apoio familiar, apoio nutricional, principalmente, mudança de estilo de vida, atividade física, quando possível, claro, atividade física, fortalecimento, elasticidade e reabilitação, né, com tratamento das comorbidades. Isso aqui é importantíssimo, né? Talvez a parte mais importante seja o tratamento das comorbidades. Aí tem todas aquelas informações de prevenção primária, secundária e terciária, que é mais difícil de você lembrar porque as coisas se parecem muito, né? Então lembrar que o paciente que está com sarcopenia, ele precisa sair dele o quê? Combatendo a sarcopenia, que é fazer atividade física. Fazer reposição hormonal quando necessário, já que os hormônios vão estar prejudicados. Suporte nutricional e social e tratamento das comorbidades. Lembrar desses 5 pontos aqui, né? Lembrar desses pontos aqui, porque ajuda bastante. O suporte social, principalmente, que vai evitar que haja déficit cognitivo em alguns pacientes, ok? Então a gente finaliza aqui a ideia de idoso frágil. Vamos imediatamente, ainda vai dar tempo de almoçar e tomar banho, olha que legal. Vamos falar de imobilismo, né? Então o imobilismo, ele é essa síndrome que é considerada irreversível, né? Imobilismo. Resumo do resumo. Eu só li uma vez, tá? Esse assunto eu não estou tão bem dominado que nem o outro não, mas vamos lá, vamos avançar. Então, é uma síndrome irreversível, né? E o paciente ele vai ficar sem conseguir se mexer sozinho. Então, dentro dos critérios maiores, então, justamente contraturas musculares, é uma síndrome irreversível, ele não consegue voltar. Então, o paciente frágil, a gente consegue fazer uma intervenção boa. O paciente imobilizado, não. A gente vai precisar só fazer o cuidado paliativo, né? E evitar problemas como, por exemplo, as úlceras de pressões, que são uma das manifestações aí mais expressivas do quadro, né? Mais chamativas do quadro. E aí o problema geralmente é quando a família não sabe como cuidar e tem negligência do sistema de saúde, né? Não tem aquela busca ativa, aí fica lá o idoso, né, com uma doença crônica presente, com perda de funcionalidade total, um idoso frágil, como a gente acabou de estudar, com sarcopenia, né, sem se alimentar bem, com todas as complicações, infecção, sei lá, o paciente caiu uma vez, teve uma complicação, caiu uma vez, teve uma queda do colo de útero, pronto, ficou acamado, acabou, ficou imobilizado. Então isso é um problema que pode acontecer. E aí a tendência, cada vez quando ele fica amado, ele vai se colocando cada vez mais em posição fetal, que é justamente derivado das contraturas. O que é a síndrome de imobilização? É a supressão dos movimentos, quase todos os movimentos articulares, com comprometimento da independência, fragilidade e morte, né? Então, se a gente pudesse aí perceber um paralelo entre idoso e frágil, o que é o idoso frágil? O idoso frágil é aquele idoso que perdeu sua reserva neurológica e imune, né? Perda de reserva homeostática, está com suscetibilidade, está com prejuízo nos sistemas, né? E está mais vulnerável e com suscetibilidade a fatores estressores e piores de desfechos. Aqui, né, o paciente ele não perdeu a reserva, ele perdeu a capacidade de movimento articular. Então isso aqui é extremamente grave, né? Então ele não está aí com perda da reserva motor, ele está totalmente incapaz e frágil. Ele tem a fragilidade como característica dele. Então, perda de independência, incapacidade, fragilidade e morte. Então essa é a característica da imobilização. Então, basicamente, o perfil do idoso é aquele perfil que é internado no hospital, na instituição de repouso prolongado, forçado, desnutrido e com múltiplas comorbidades. Beleza? Então é uma consequência do idoso frágil se não cuidado, né? Se não receber aquela prevenção primária, secundária e principalmente a terciária, caso o paciente já esteja frágil, né? Então, fazer esse apoio, fazer essa boa alimentação, fazer essa boa cuidado de atividade física, evita que o paciente ele fique imóvel e tenha esse problema de contratura total, né, de perda de movimento das articulações, com manifestação aí de fragilidade, incapacidade, perda de independência, fragilidade e morte. Então, essa é a característica do paciente. Quais são os critérios maiores? Então, essa parte aqui, talvez uma das mais importantes, é você lembrar que o critério maior de imobilismo, o primeiro critério vai ser a contratura, de mais de duas regiões, mais de duas contraturas, e alteração cognitiva derivada da imobilização, que surge ou piora com a imobilização, ok? Então, completamente irritante, não tá a primeira letra maiúscula, mas a gente lida, né? Então, uma alteração cognitiva mais a contratura. Então, precisa dessas duas alterações. Aí você pensa, não, é só o problema das articulações. Não, não é um problema só das articulações. É problema também da questão cognitiva. Então, o paciente está comprometido cognitivamente e piora com a questão da imobilização, é claro, né? Ele está parado, sem movimento, durante muito tempo. Então, obviamente, ele vai ter um déficit cognitivo relacionado. E aí, os critérios menores, eles incluem problemas gastrointestinais, como, por exemplo, a disfagia, como, por exemplo,
a disfagia e a dupla incontinência, né? Que seria urina e fezes. Problemas da pele, que seria as úlceras de pressão e a pele friável, com presença, por exemplo, de púrpuras. E as afasias, né? Afasias também presentes. São critérios menores. E aí a gente vai ter 4 graus que a gente vai classificar as úlceras de pressão, né? Elas geralmente são reversíveis até 2 horas, né? Antes disso aí, depois disso elas ficam irreversíveis. E a característica é que ela vai pegar regiões de grande pressão. Então, a região occipital, região das escápulas, região sacral, calcanhar, o trocânter, são regiões que ficam em todo o tempo encostadas no decúbito dorsal. E aí elas são reversíveis com 2 horas, né? Então por isso que é sempre importante modificar esses pontos de pressão constituinte do paciente que está acamado para evitar essas úlceras de pressão. O grau 1 é quando fica simplesmente vermelho, né? Então a pele fica só hiperemiada intacta. Depois a gente tem perda da pele intacta, mas a gente tem aí apenas uma lesão superficial. No grau 3 a gente teve lesão já considerável da pele com observação do subcutâneo. E o grau 4 é quando a gente já começa a chegar a nível de músculo, tendão, osso. Indeterminada é quando você tem um escara, né? Então a base está toda coberta por um escara e aí a gente não consegue classificar nem grau 1, grau 2, grau 3. Ela fica indeterminada, beleza? Mas lembrando, critérios maiores, perda cognitiva e mais de 2 contraturas, né? Então 3 ou mais. E aí critérios menores, disfagia, incontinência urinária e fecal, fragilidade de pele e úlceras de pressão e afasia. A terapêutica ela é justamente você fornecer cuidado paliativo. Então você vai ter que fazer aí evitar as úlceras de pressão, fornecer alimentação de forma correta. Se ele tiver disfagia, você tem que ir lá e fazer gastrostomia, fazer sonda nasoenteral, tratar as infecções, controle da dor, fornecer opioides, fornecer analgésicos que tirem a dor do paciente, orientar a família, né? Retirar a culpa desses pacientes, né? E aí fazer a higiene correta. Então esse cuidado paliativo ele é fundamental, né? Todos esses cuidados eles envolvem aí o paciente que está acamado e lembrando que é uma síndrome irreversível, então você não vai conseguir retirar esse paciente dessa imobilidade, né? Ele já está comprometido. Você tem que fornecer, portanto, aí o cuidado paliativo com o objetivo de melhorar o processo da doença. Lembrando que o início da paliação ela começa antes do ambiente de morte, né? Antes, muito antes. Então por isso que é fundamental a gente aí considerar a prevenção em todos esses pacientes. Beleza? Show de bola? Espero que tenha entendido esse assunto tão interessante. Lembrar aí dos critérios que envolvem esse assunto, certo? E lembrar que é uma síndrome que pode ser evitada se você tratar o idoso frágil antes, né? Esse paciente era um idoso frágil, que ficou imobilizado quando teve alguma complicação, que ficou internado a longo tempo, né? Ficou desnutrido. Não adianta não tratar esse paciente, né? E prestar atenção, porque pode estar presente na sua família. Prestar atenção, porque pode ser simplesmente um descuido do seu sistema de saúde. Um abraço e me desejo uma boa prova.